Olá, estamos aqui para trazer um pequeno comentário a respeito de um texto bíblico do nosso projeto Espanhol através da Bíblia. Nosso projeto tem um objetivo específico de aprendizado do idioma espanhol através do texto bíblico. Então, hoje nós vamos fazer um comentário muito interessante a respeito de uma situação que é muito própria para o nosso aprendizado do idioma espanhol. O texto hoje na versão Reina Valera 60 e está no segundo livro de Samuel, capítulo 24. Nós vamos ver apenas o versículo 24. Mas eu gostaria de fazer um comentário a respeito do contexto. E é muito interessante porque se você quer aprender um idioma, você pode aprender o idioma, como eu já comentei aqui, você não precisa do dicionário. Você é obrigado a ter dicionário? É importante? Tem valor? Claro que tem valor. Claro, tem importância? Também tem. Mas é obrigatório ter o dicionário? Não, não é obrigatório ter o dicionário, porque você pode entender. E claro, veja bem, nós estamos aqui falando de aprendizado do idioma espanhol para leitores da Bíblia. Alguém se pergunta, estava vendo aqui as perguntas de algumas pessoas nas nossas redes sociais, e alguns perguntam assim, mas é só para leitores da Bíblia? Bom, você vai aprender um determinado idioma, você tem que aprender da melhor forma possível. É preciso que você tenha alguns elementos para você aprender o idioma. Então, eu estou aqui unindo o aprendizado do idioma, um idioma que você tem interesse de aprender, usando um recurso para aqueles interessados e esses interessados têm um recurso especial, eles têm o conhecimento da Bíblia. Ah, mas esse projeto serve para pessoas que não são leitores da Bíblia? Serve, serve. Você vai ter que ter a Bíblia em português e a Bíblia em espanhol, se você quiser fazer uma comparação, ok? Se você não tiver a Bíblia em espanhol, em português e você não tiver nenhum conhecimento bíblico, vai ficar um pouquinho mais difícil, mas nada que você não possa aprender. Eu aprendi idiomas, especificamente o idioma espanhol, através de recursos que me eram mais fáceis de aprender o idioma espanhol. Então eu viajava, eu tinha contato com pessoas, eu me lembro bem que eu usava muito as crianças, né? Eu sou por natureza profissional, eu sou pediatra, então eu tenho um bom relacionamento com criança, eu gostava muito de lidar com criança e gosto muito de lidar com criança. Eu dou atenção, a criança me para, eu dou atenção à criança para ouvir o que ela tem para falar, ela tem alguma coisa para me informar, e eu aproveitava para perguntar às crianças a respeito do que ela tinha para me falar, perguntava uma coisa, perguntava outra, pedia para me explicar. Então, é uma forma. E claro, se você se faz como criança, a criança tem uma forma de aprendizado muito interessante e você pode aproveitar esse formato da criança para aprendizado do idioma espanhol, e assim como de qualquer idioma, né? Você pode usar o recurso da criança, o formato da criança, aprender, e é muito interessante. Então, voltando aqui, então eu pediatra, então eu usava a criança. Leitor da Bíblia, usava a Bíblia. Tinha viagem, aproveitava a viagem. Então, quais são os recursos que você tem para aprendizado do idioma espanhol? Use os recursos que você tem. Ah, eu não tenho recurso nenhum. Mas você é estudante, gosta de estudar, gosta de dicionário, gosta de leitura, você tem um recurso, não é? Você tem um recurso, com certeza tem. Então você aproveita esse recurso que você tem. E aí, voltando aqui à condição, esse projeto é um projeto para leitores da Bíblia, é um projeto específico para leitores da Bíblia, porém, uma pessoa que não é leitor da Bíblia, ela pode se beneficiar dele, claro que com certeza. Eu me lembro bem de uma pessoa que, num determinado momento, escreveu para mim e ela falou o seguinte: é, é, até acho que ela sabe espanhol, mas ela gostou do projeto porque ela queria conhecer a Bíblia. Bom, se você conhece espanhol e quer conhecer a Bíblia, esse projeto também serve para você, porque nós somente vamos, ou mais do que qualquer outro o recurso, nós vamos usar a Bíblia. Então, se você sabe espanhol, quer conhecer a Bíblia, não conhece a Bíblia, o projeto também serve para você, certo? Porém, nós não vamos ler a Bíblia toda aqui. O nosso interesse é passar para você um recurso para você ler a Bíblia toda, mas não que nós vamos fazer isso juntos. Mas você pode usar o projeto
para aprendizado, para conhecimento da Bíblia, não para aprofundar-se no conteúdo bíblico, doutrinário, teológico, filosófico, nada disso. Nós vamos aproveitar a Bíblia para aprendizado do idioma espanhol. Mas a gente vai fazer um comentário, vai ter um comentário ou outro que você pode aproveitar, tá certo? Então, aqui, primeiramente dizendo isso, e eu vou aqui fazer algumas considerações que você possa ter proveito nesse aprendizado hoje, nesse bate-papo nosso aqui. Nós vamos aqui, de alguma forma, aproveitar para fazer um comentário do texto assim, por si só, fazendo alguma consideração do que se apresenta. Vou contar um pouco a história, porque eu não vou ler o texto todo, e nós vamos aqui buscar fazer uma apresentação até dentro de uma realidade. Nós estamos dentro de alguma realidade, e o texto bíblico ele é muito interessante para fazer muitas considerações.